Boa noite! Sejam muito bem-vindos a esta live. Essa live encerra esse momento tão lindo que a gente teve agora. Foram 12 lives ao longo dessas semanas, trazendo vários padrões, trabalhando 3 conexões principais: conexão com o amor, conexão com a humildade, com a confiança e conexão com o seu poder, para que a gente possa realizar quem você é, para que a gente possa trazer nossa autenticidade ao mundo. Vou convidar aqui agora uma amada do meu coração, Rayane Castro, minha parceira nessa jornada, parceira de evolução também, e convidar ela para fazer essa live com a gente, a última live. Ray vai contar um pouquinho da história dela e a gente vai falar sobre o encontro que acontece amanhã, com um presente lindo, um luau feito por ela, coisa mais linda, mais potente, muito poderoso esse movimento. Deixa eu chamar ela aqui. Vou te colocar aqui, Rai, pra você participar. Você tá me... Eu não consigo te ver. Ai, será que vai dar aquele problema de novo? Se você conseguir ver, você fala aí. Oi, tá me ouvindo, amiga? Você tá aparecendo na tela? Eu tô. E você? É, aquele velho problema. Mas eu tô te vendo. Pois é, você consegue me ver aí? Consigo, tô te vendo direitinho. Ai, que maravilha! Então, eu vou chamando as pessoas aí. Conta um pouquinho quem é você. Então Fala um tá. pouquinho de Eu você. tô bem aqui me arrumando, ó, arrumando meu cabelo. Muito maravilhosa. Ai, então é isso, né? Chegando ao final dessas semanas aí de lives incríveis que a Lívia fez aqui pra gente. Gratidão, viu, Lívia? Gratidão, minha amiga, pelo seu servir, pela sua entrega. Sempre tão abençoada e tão esclarecedora. Só tenho a agradecer pela nossa parceria, pelo nosso reencontro, né? Então, gente, eu sou a Rayane Castro, né? Sou cantora, sou compositora, sou servidora pública e estou nessa jornada de autoconhecimento, de aprendizado e de superar as barreiras, que não são poucas, né, Lívia? As barreiras que vão se colocando à nossa frente para que a gente não expresse a nossa autenticidade, não coloque o nosso amor no mundo. Então, eu venho aí nesse caminho de superação desses desafios, né? Que lindo, agora eu te vi. Ó, Superando cortou os cada cabelos? desafio! Você cortou os cabelos? Não, escovei. Tô sentindo aí o poder dessa mulher maravilhosa. Ah, Tudo bom, meu amor? Seja bem-vinda! Que ótimo, lindo que eu tô te obrigada. vendo, amor. Ai, eu tô Que te... bom. O que será que acontece, né, com esse negócio? Enfim, Não, que bom que deu não certo. sei. Tem alguma bugada aqui, alguma coisa que acontece no meio do caminho e a gente não consegue se ver, né? É. Bom, vamos lá, Rai, seja para mim um prazer enorme estar com você, né? Viver esse movimento todo, um movimento de muita transformação, de muita cura, de muita conexão. Como você falou, que eu destaquei também, a gente fez 12 lives, essas lives estão todas disponíveis agora no playlist aqui do Spotify e disponíveis também aqui no meu Instagram, por enquanto, tá bom? Acho que elas vão ficar disponíveis aí, depois a gente vai começar a fazer alguns cortes delas para vocês pegarem pontos principais. Nós trabalhamos crenças e crenças que aparecem, é muito interessante, porque aparecem em todas as pessoas que a gente vai vendo. Essas crenças elas vão se reverberando de formas diferentes. Nós somos parte de um mesmo todo mesmo, a gente vai entendendo isso, né, Rai? Que a gente faz, né? A gente vai vendo a Rayane, aí quando a gente vai destrinchando, a gente vai vendo a mesma crença que aparece lá na Rayane, que impede ela de realizar, aparece também na Lívia, aparece também na Kátia, aparece também na Desana, e assim vai. Então a gente tem um conjunto de singularidades e de particularidades, e nesse movimento, né, dentro do que é nosso, que é a cena, como aquilo aparece. Mas existe uma consciência que é universal, e existe também dores que são universais. Então é como se cada um tivesse aqui alquimizando partes dessas dores. E a Jornada da Ponte já começa amanhã. Tá animada, Rai? Animadíssima! Ai, E aí, como é que estão suas expectativas? Conta aí pra mim. nossa,
sempre são altas, né? Porque, inclusive, é uma coisa interessante. Para quem não sabe, para quem chegou agora, caiu aqui de paraquedas, a Jornada Ponte já é realizada desde o ano passado, né? É uma jornada com 7 encontros. Então, no ano passado, a Lívia realizou esses 7 encontros. E nesse ano, a gente vai começar agora com o primeiro encontro da Jornada Ponte. E o que é interessante dessa experiência para mim, né? E por que eu sempre tenho uma expectativa alta? Porque a cada encontro. Na minha vida, né, no meu processo, a cada encontro surgem revelações, né, esclarecimentos. É como se fosse uma escadinha, né? Cada encontro eu subisse um degrau e cada degrau traz novas informações, traz para mim assim consciência de crenças que eu alimento, de, enfim, padrões que eu venho repetindo e isso me dá a possibilidade de modificar, né? Então, a partir do momento que eu sei que eu alimento determinada crença ou que determinado padrão ainda está muito presente no meu dia a dia, nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, nas minhas emoções, eu tenho a chance de mudar, de virar essa chave. Então, eu tô com uma expectativa altíssima, porque em todos os encontros da Ponte que eu participei o ano passado, eu pude vivenciar isso e eu tenho certeza de que amanhã vai ser ainda mais surpreendente, ainda mais incrível, né? Basta a gente estar aberto para receber da vida, do universo, essas revelações, a gente apurar um pouco a nossa percepção, né? Se atentar, porque a vida conversa com a gente o tempo todo, mas a gente está sempre tão distante, sempre tão desconectado disso, a gente não percebe. Mas quando a gente se abre um pouquinho e para sentir, está Uau! tudo ali, não é mesmo? Maravilhosa! Muito lindo, exatamente. Quando a gente para sentir, tá tudo ali. E é um processo, eu vinha pensando sobre isso agora, como o que você falou no começo, às vezes a gente tem muita pressa de chegar a algum lugar ou de ter determinado resultado. Quando a gente fala em termos existenciais, quando a gente está falando da vida como um todo, que é o que vai trabalhar o encontro, esse primeiro encontro, a gente vai trabalhar a conexão com a vida, essa segurança de estar vivo no mundo. Esse é o objetivo desse encontro agora. E quando se trata de vida, existe um caminhar, né? O bebezinho nasce, ele demora um tempo para poder andar, um tempo para poder falar, um tempo para poder escrever, um tempo para poder correr. Então, existe um processo ali. E tudo na vida existe um processo existencial que ele precisa de ser vivido. E a gente tem de soltar um pouco esse lugar de a gente se permitir viver e também deixar as curas acontecer, que é o que você está falando aí, de quando a gente amplia a consciência, quando a gente entende aquele lugar, as curas começam a acontecer de forma automática, porque ampliou a consciência, jogou luz. E aí as sombras começam a sair, a cura já começa a acontecer ali de forma automática. Rai, me conta um pouquinho, né, aproveitando o seu exemplo aqui, esse lugar de se sentir segura para ofertar, para viver, para ser mesmo, se sentir segura para fazer algo que pulsa o seu coração. Como foi esse processo para você de se sentir à vontade? A gente sabe que já contamos para várias vezes que você tem músicas de 20 anos atrás, e que essas músicas estavam guardadinhas ou ofertadas num lugar muito restrito, né? E aí, de repente, não de repente, mas agora, nesse momento, você está ofertando essas músicas para o mundo. A gente já falou bastante aqui que essas músicas têm muito a ver com o que você tem de melhor e que reúne aí todas as suas habilidades, talentos, toda a sua história de vida. O fazer as músicas e ofertar as músicas, ele compõe com toda a sua história de vida. Eu já falei bastante aqui de você nas outras lives. Conta um pouquinho para você sobre esse processo de se sentir segura para viver, para ser esse canal da vida. Nossa, isso é um processo muito interessante porque necessariamente ele tem a ver com autoconhecimento. Não tem como Uau. desligar uma coisa da outra, né? Não é uma mágica, mas existe um caminho que é possível para todo mundo. Então, acabou que eu sempre, enfim, tive contato com a música, sempre gostei de compor, né? Nasci o privilégio de nascer numa família de músicos, porém eu sempre achava que as minhas composições
eram bobinhas, que não tinham valor, que ninguém queria escutar aquilo, que não era nada assim tão legal, que não tinha o poder de tocar ninguém, assim, ou então que era muito restrito. Então, por isso eu só ofertava realmente em pequenos grupos, achando que as pessoas não, enfim, que não era, que ninguém queria ouvir aquilo, né? Então eu não reconhecia o Uhum. valor daquilo. Embora aquilo me fizesse muito feliz, né? Compor sempre foi uma coisa que me encheu muito o coração. Eu não acreditava que eu fosse boa o suficiente, né? Então havia todo um lugar. Então, por isso que eu digo que é um processo muito relacionado com o autoconhecimento. Porque aí Uhum. também a gente vai descobrindo o motivo. Por que que eu não me sinto segura para oferecer isso? De onde vem essa insegurança, né? O quanto disso que é algo que foi influenciado pela minha história, pelo que eu vivi, o quanto disso que são características internas, muitas vezes de vaidade, de orgulho, de arrogância. Quanto, né? Então você vai fazendo uma busca interna para entender o porquê de aquilo ali acontecer. Então, esse processo para mim foi muito de autoconhecimento, de autoconsciência. E assim, de entender, e aí quando a gente tem essa clareza, né? Quando a gente começa a entender que todas as pessoas têm uma digital de amor para imprimir no mundo, a gente começa a se olhar e se perguntar: poxa, qual é a minha digital de amor? E foi assim que eu entendi que essa era a minha digital de amor, né? Compor. E as minhas músicas são sempre músicas que falam muito sobre o meu processo. Elas falam muito das conexões que eu tenho, né? Assim, que eu sempre tive desde criança. Esse meu lado espiritualizado sempre foi muito presente na minha vida. Então, as músicas trazem muito disso. E trazem muito desse processo de autoconsciência, de observar a minha relação com a natureza, com os outros, com o divino, e de querer sempre buscar vibrações mais elevadas, sutilizar mesmo a minha energia, a minha vibração como um todo, né? Sutilizar os meus pensamentos, os meus sentimentos e estar cada vez mais disponível para acessar as coisas belas da vida, as coisas gostosas da vida, né? E trazer isso em Uhum. forma de canção. De forma de canção. Muito legal. Então você falou do autoconhecimento, que é esse lugar de ter clareza, né? Tanto das dores quanto daquilo que você tem para ofertar. Quando você entendeu que essas músicas elas poderiam ser uma oferta para o mundo. Você falou desse lugar de ter nascido numa família de músico, então traz esse lugar da ancestralidade e de a gente tomar também aquilo que é bom da nossa família. Às vezes a gente só fica no lado no negativo, né? Eu sou assim porque meu pai foi assim, porque minha mãe foi assim. É como se a gente tivesse uma autocondenação mesmo. Eu não tenho como ser diferente, porque na minha genética eu sou assim. Tipo, eu sou baixinho, então vou ter que ser baixinho pro resto da vida. É uma característica física. Mas as características de realização, a gente pode extrapolar muito elas. A gente pode ir muito além. E quando a gente aprende a conectar com essa força que já vem dos nossos ancestrais também, muda tudo. Você trouxe aí no seu exemplo. E você trouxe também uma fala muito interessante, que foi esse lugar da conexão com a natureza. Então, da conexão com o todo, que é algo que a gente vai. Tudo isso a gente vai trabalhar amanhã. Eu peguei a sua fala para trazer esse gancho, que é uma força de conexão com a vida, uma força de conexão com esse lugar de estar vivo no mundo. Eu senti muitas inseguranças também. O que me fez mudar foi realmente entender que eu tinha aquilo para ofertar e que eu tinha que dar passos naquela direção. E aí eu queria contar um pouquinho para as pessoas, que você falasse um pouquinho. A gente falou já de três chaves aqui importantes: a conexão, as bênçãos que vêm da ancestralidade e a conexão com a natureza. Tudo isso tem foco nesse poder de realização. Traz um pouquinho, Rai, desse lugar. Como é dar passos nessa direção? Como é fluir nesse lugar? Como você sente esse processo de realizar, né? Você está realizando aquilo que você tem de melhor. Você está dando passos nessa direção. Conta um pouquinho para mim como tem sido esses passos, como a jornada tem incentivado nisso, como é que tem sido esse seu É, processo. é um processo que, na verdade, ele é surpreendente. Porque quando você aprende, vai aprendendo a abrir esse espaço para a vida atuar,
né, no seu caminho, as coisas vão acontecendo de uma forma Muda muito tudo. sincrônica, né? Então, assim, desde só para situar aqui, né? Desde que a gente começou, e assim, gente, quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Hoje eu tenho o privilégio, né, de poder participar dessa jornada, ofertando as minhas composições, a minha voz, a minha música, as canções, tanto que a gente vai fazer um luau maravilhoso, que vai ser uma coisa incrível, de vibração realmente elevada, assim, de sintonização, vai ser uma coisa maravilhosa, divina mesmo. Mas não foi assim que eu cheguei na jornada à ponte. Eu cheguei com muitas resistências internas. E não que elas já tenham sido todas vencidas. Porém, nesse caminho, muitas já foram superadas, senão eu não estaria aqui. Olha só, quando eu cheguei na jornada à ponte, que foi no ano passado, eu não tinha. Eu tinha apenas uma música lançada, na verdade. Eu tinha Uhum. várias músicas engavetadas, eu não tinha coragem de mostrar para as pessoas essas músicas. Achava que as pessoas não iam gostar, ou seja, eu não tinha segurança, né, nisso. Também não achava que isso era para mim, enfim, quem sou eu? Sempre tinha muito essa fala, né? De lá para cá, eu compus. é, 5 músicas novas, que são as que vou lançar agora durante esse ano, junto com outras 3 que eu já tinha, que são músicas lindíssimas também. Trabalhei nesse processo de gravação, ainda estou trabalhando, mas assim, várias coisas já foram feitas, já foram superadas, já estão prontas. Nesse processo, já fui convidada para participar de vários eventos, fiz um show e juntas a gente fez, né? A produção desse show também, a Lívia participou junto comigo. A gente fez um retiro nesse ano, a gente promoveu um retiro. E agora estamos aqui, né? E eu com essa alegria, muito honrada em poder fazer parte, né, dessa jornada à ponte. Agora, não apenas no lugar de receber, mas é claro que a gente sempre recebe, mas também com muita alegria no lugar de ofertar. Então, olha que coisa interessante. Em menos de um ano, tudo isso aconteceu na minha vida. Fiz, inclusive, um show. Coisa que eu nunca, assim, gente, não tá, nem passava pela minha cabeça fazer isso. Que lindo, né? O poder de se conectar com a vida, que é isso que a gente vai começar a trabalhar amanhã, mas amanhã é especificamente para isso. A gente trazer essa força da base, essa força da conexão com a natureza, com a ancestralidade, essa força da conexão com o teu corpo. Aproveitando que você está aqui, Rayane, está falando, a Rayane está falando de ofertar, ela tem muito para ofertar nesse lugar da relação com o corpo, dessa relação de amor com o corpo, de cuidado com o corpo. Eu queria que você contasse também sobre isso. Tem muita coisa aqui, a gente vai usar muito aqui, vou te usar muito amanhã. Vamos nos inspirar muito. Rayane é uma pessoa que me inspira muito. Eu estava conversando com a minha filha isso hoje. A gente estava falando ontem sobre esse lugar, né? Olha para você ver que interessante. Da conexão, tudo é conexão com a vida ou conexão com a morte. Quando a gente começou a falar desse encontro, começou a vir vários insights, começaram a vir vários movimentos. A gente até já tem um símbolo aqui que eu não posso contar, porque vai ser amanhã, já estou doida para contar. De vida, muito forte de vida. E a gente está falando aqui de conexão e de manifestação dessa vida. O primeiro chakra, essa base, ele tem a ver muito com a autoconfiança. A primeira base ali de autoconfiança para realizar o contato com o seu corpo, com a terra, com a vida em você. Então, ali que começa esse poder de realização. E ontem eu estava falando com a Maria, né, minha filha, Maria Clara, e veio muito esse lugar dos pensamentos ali que estão por trás, que impedem a gente de realizar aquilo que a gente tem ali para realizar, assim, a gente não acreditar que é possível fazer algo. Então tem esse lugar aqui do eu sou no mundo. E ela estava falando para mim assim, várias coisas da área de matemática, ela falava assim, mãe, eu não me sinto capaz de fazer esse exercício, de cumprir essa tarefa aqui. Mas ela me deu outro exemplo, a gente foi trazendo um exercício, e ela me deu outro exemplo de outro lugar, que é na área da escalada, né? Ela faz um movimento de escalada, de atividade física, e que lá ela se sente muito capaz, que ela vê o outro fazendo e ela pensa, se ele faz, eu faço também.
E aqui na outra coisa que ela está aprendendo, na escola, no conteúdo, ela acha que ela não é capaz porque ela já tem algumas questões, alguns padrões relacionados ali a não ser capaz. Então, esse primeiro aqui é um lugar que ela flui no esporte aqui, ela flui com muito mais facilidade, ela sente uma expansão. Esse outro lugar aqui, ela sente contração, ela sente medo de não conseguir. Esse medo de não dar conta, que está muito relacionado a essa base. Eu não ter apoio, eu não ter o apoio que eu preciso para continuar, eu não conseguir. É uma frase muito forte aqui dessa base, eu não consigo. E essa é uma crença muito forte. Eu não consigo, ou eu não consigo sozinha, ou eu não tenho apoio. São três crenças muito fortes. E ali numa criança, eu achei muito interessante como a gente começa a desenvolver esses pensamentos, esses padrões, e eles estão relacionados às nossas experiências e aos nossos conteúdos anteriores. Então acaba que quando a gente deixa passar pelo corpo, quando a gente deixa a gente entender, ampliar a consciência sobre essas experiências, você se dá conta que você consegue, sim, que só tem uma barreira ali que está te impedindo de realizar. Eu não sei se ficou claro, se ficou muito confuso o meu exemplo, se você conseguiu entender. Ficou claro, Rai? Ficou? Sim, super. Ficou claro? Isso. Então, eu queria que você trouxesse. Ali ficou muito claro para mim evidência, conexão com a vida, conexão com a morte. Conexão com o movimento de anulação, de retenção, conexão com o movimento de expansão. E ele está relacionado com crenças. Eu sou capaz, eu posso, e de dar passos naquela direção. Para isso, eu preciso de um corpo forte. E eu preciso de deixar também essas emoções e essas curas passarem pelo corpo. Então, conta um pouquinho pra gente essa relação com o corpo, essa relação de se sentir capaz para. Eu sei que eu ainda não tô no nível XYZ, mas eu sei que eu sou capaz de chegar lá, que o meu corpo pode me levar até lá, né? Meu corpo unido com a minha mente, com o meu coração. Enfim, fala pra gente um pouquinho desse lugar, Rai. Essa relação com o corpo, como. O que que isso tem a ver com realização? Nossa, eu acho que tem tudo a ver. Porque, principalmente quando a gente tá falando com as pessoas, às vezes, muito ligadas à espiritualidade, né, e tal, e as pessoas têm um certo desprezo pela matéria, né? Uhum. Isso é muito comum. Sim. É uma crença que eu acho que precisa ser desmistificada. Porque o espiritual, né, o espírito, ele se manifesta na matéria. Ele precisa de um corpo de manifestação, né? Ele não, Uau! ele, Lindo. né? Ele precisa de um corpo de Uhum, manifestação. Então, o nosso corpo é o nosso templo. uhum, Eu sempre fui uma pessoa muito conectada, assim, com isso, sabe? uhum. Então, muitas vezes, até as pessoas, hoje é difícil porque existe esse julgamento estético, né? Então, ah, nossa, você treina e faz dieta porque quer ser bonita. Não que tenha nenhum problema, a pessoa pode ser bonita, deve ser bonita, enfim, deve se sentir bem. Agora, eu percebo que as pessoas se desconectaram demais desse corpo de manifestação. E o corpo, quando você faz isso, o que que você está fazendo assim, no mais profundo? Você está se desconectando do amor, porque você não está Uau! expressando o amor pelo seu próprio corpo, né? Então, ou seja, se você sair, vamos subir usando aquela historinha, né? Se você quer entender como as coisas acontecem, sai da multidão, sobe na montanha, dá uma olhadinha ali de cima para entender como as coisas estão funcionando. Então, saindo um pouquinho dessa coisa do padrão estético, de não sei o que lá, não sei o que lá, subindo um pouquinho na montanha, o que que a gente vai entender? Nós somos seres orgânicos, né, biológicos, nós temos um funcionamento, né, de todo o nosso corpo, dos nossos órgãos, e aí friamente a gente pergunta, do que meu corpo precisa? Né? Do que meu Então, corpo precisa? olha para esse corpo em termos de biologia, em termos de mecânica, em todos os termos, do que ele precisa. Então, o meu corpo, nesse planeta, né, nessa manifestação que eu utilizo aqui neste planeta, meu corpo precisa de água, o meu corpo precisa de sono, o meu corpo precisa de movimento, ele precisa de ser fortalecido. E isso, gente, eu tô falando do meu corpo, né, de ser humano, mas qualquer corpo. Se eu pegar uma cabrita, ela precisa disso. Se eu pegar um cabritinho, ele precisa disso.
Se eu pegar um boizinho, um porquinho, eles precisam disso. Pra quê? Pra sobreviver. Então, o Sim. cabritinho, se ele não tem pernas fortes, ele não sobe no morro. E aí você Uhum. sabe que os cabritos vivem ali em cima do. Ele não sobe. Então, ele precisa de estar forte para Uhum. ser Subir quem mesmo. ele é. Né? Ele precisa de estar forte para Uhum. realmente conseguir cumprir o seu papel, sua missão, seu destino de cabrito. O destino do cabrito é ser um cabrito. O destino do humano é ser um humano. Né? E não existe um humano sem um corpo humano. Então, a gente vai se esquecendo disso. A gente vai sendo tão dominado aí pela Matrix, pelo dia a dia, pelo sistema, e você se esquece dessa conexão. E essa conexão, ela é extremamente importante. Porque senão você não realiza. Se você não tem um Uau. corpo que aguenta. Você não tem um corpo que dá conta. Se você for olhar a rotina dessas pessoas muito realizadoras, esse pessoal que é coach, sei lá, que já tá assim num nível, pode olhar. Todo esse pessoal faz dieta, come bem, toda essa galera treina, Uhum. porque o corpo precisa. Bebe Uhum. água, dorme, tá? Não existe isso de, não, não dorme, não. Não, dorme sim. Dorme porque o corpo precisa. Uhum. E são coisas que, quando a gente começa a ignorar, o que vai acontecer? Gente, isso é lei de causa e efeito. Quando você começa a ignorar tudo isso, em algum momento vai chegar a sua conta. Pode ter certeza. Sua continha está só sendo anotada que ela vai chegar. E não é porque ninguém está te punindo, são as consequências das suas escolhas. Então, né, por isso que a gente precisa pensar no corpo com um pensamento um pouco mais de justiça, né? Então, se eu for justa com o meu corpo, se eu oferecer amor e justiça para o meu corpo, o que eu vou oferecer para ele? Do que ele precisa? Então, esse é mais ou menos o meu pensamento, né? E foi inclusive nessa linha também que eu acabei chegando ao veganismo. Tô dizendo que todo mundo tem que ser vegano, tá, gente? Tô dizendo que pra mim é uma coisa que faz sentido, e é uma coisa que o meu corpo pedia, porque eu com 15 anos eu parei de comer carne vermelha, li o livro Nosso Lar, entendi que não era pra mim, não queria mais. Depois alguma coisa me incomodava, então eu comia alguma carne, eu passava mal. Eu ia almoçar, e aí tinha aquela dieta lá com 200 gramas de frango. Meu Deus, aquilo já me arrepiava, eu já ficava assim, era um sofrimento. Eu pensava naquilo, eu já sofria. Eu falava, meu Deus, o frango morreu. Eu não, Sabe, já era uma coisa. Então, para mim, foi o que fez sentido, foi o que trouxe mais coerência, né, pro meu Uhum. espírito, pras minhas emoções, pros meus sentimentos. Então, por isso que é tão importante a gente estar atento aos sinais. O seu corpo, ele Muito legal. expressa, ele fala com você, né? Então, o que é um corpo de manifestação? Um corpo que manifesta. Ou seja, se você tem algum problema, alguma Essa coisa, vida, né? o que vai acontecer com o seu corpo? Ele vai imprimir aquilo ali, ele vai trazer para Exatamente. você, ele vai te mostrar. Por isso que a gente sente dor, né? A gente sente dor não é porque Deus é ruim, falou, agora você vai sentir dor. Não, imagina se você não sentisse dor, você ia quebrar a perna, você não ia nem saber, né? Então a gente precisa, são Uhum. sinais. Então isso eu entendo que é a vida conversando comigo. Meu corpo doeu. Opa, o que tá gerando dor? Eu tô fazendo, até na atividade mesmo, às vezes a gente exagera, né? Eu já fiz isso muitas vezes. E hoje já tenho mais consciência. Então, pera, calma aí. Até onde que meu corpo aguenta? Ele aguenta até aqui. Eu vou até aqui, eu vou fortalecer ele, vou trabalhar bastante para ele aguentar até aqui. Aí ele aguenta até aqui. Aí eu vou fortalecer para aumentar a resistência, né? Mas, mas tudo isso tá interligado, né? Nesse lugar de amar o corpo, de tratar o corpo com justiça, com gratidão. E Que é isso. lindo, né? Eu adorei as falas. Amar o corpo, tratar o corpo com justiça e gratidão. Ele é um templo para a Brilhante. realização do seu espírito, né? Para a realização do seu Dharma, para a realização Perfeito. daquilo que você tem de melhor. E, gente, eu queria contar aqui, assim, aqui já fazendo um depoimento também, quando você assume, né? Eu gosto muito do mapa de nascimento, eu gosto muito de entender as pessoas pelos números, porque é uma coisa que faz muito sentido para mim. Mais do que a astrologia, os signos. Muita gente gosta da astrologia. Não que eu Ah, não goste, mas eu fui. Lívia, deixa eu só. Que agora que você falou isso, eu lembrei de que eu tenho que falar uma coisa sobre essa questão do corpo. Eu não achava que a minha experiência, essa experiência com o corpo que eu acabei de contar aqui, eu não achava que isso fosse importante para ninguém. E nem muito Uau! menos que isso fosse Uau! influenciar positivamente ninguém.
só achava assim, é uma coisa que eu faço e pra mim é bom, mas eu não achava que seria bom compartilhar isso, sabe? E que as pessoas poderiam também se beneficiar da minha experiência. Olha que interessante, né? É muito interessante, é uma virada de chave quando você entende que o lugar que você mais ilumina é sendo o que é importante e bom para você. Esse é o principal. Eu quero falar da Raia, que eu quero dar um depoimento aqui para vocês do tanto que mudou a minha relação com o corpo só de conviver com a Rai e, claro, de estar aberta para aquilo, que era algo que eu já estava buscando, que eu já sabia que eu precisava de ampliar naquela direção, de caminhar mais naquela direção. Ai, eu gosto muito dos números, como eu estava falando, e essa força do 8, né, que tem muito forte ali, de uma... O que é uma expressão 8? Ela traz muito essa força de conexão com a matéria, esse poder de realização. Ela traz muito esse lugar da justiça. E a expressão da Rayane aqui, ela fala, traz muito essa força, né, de realizar mesmo. E vai realizando por etapas, com meta, e vai realizando ali por etapas, e tem uma relação com o corpo muito forte. E quando ela começou a compartilhar, eu lembro que eu estava nesse ano passado, eu decidi que eu falei, eu preciso de mudar essa relação com o meu corpo, eu preciso de ter mais conexão, preciso de ter mais amor com o meu corpo. Eu entendi que quando a gente não trata, quando a gente não cuida do corpo, são padrões de desamor com o corpo, com a vida. Porque o corpo é a manifestação da vida. Então, se eu não cuido do meu corpo, eu estou conectado, são pontos de conexão com a morte. Todos nós temos, gente, todas as grandes terapias, os mestres, os grandes pessoas que estudam, tanto na área da espiritualidade quanto na psicologia, vai falar desse impulso de vida e esse impulso de morte. A gente lidar com isso o tempo todo na nossa vida. Então, a gente precisa de tomando consciência e ampliando os espaços de vida. E a relação com o corpo é isso. Se eu não cuido do meu corpo, eu vou morrendo aos poucos. Tudo que não está avançando, ele está morrendo, ele está encolhendo. Então, eu estava nesse momento de falar assim, de pensar, gente, eu preciso de mudar, né? Eu já cheguei aos 40 anos, esse ano eu faço 43, e tá cada vez mais, assim, é realmente uma área um ponto que eu preciso de mudar. E a Raine começou a postar todos os dias, lembra, Rai? Você começou a postar todos os dias, né? Ela fez uma meta aí ao longo do ano, ela começou a postar todos os dias o treino dela, ela no treino dela. Foi a primeira vez na minha vida, que eu olhei para alguém que eu considero bonito, que eu considero com um corpo bonito, né? Um corpo alinhado, um corpo que tá... E que eu não senti aquele lugar de falar assim, nossa, que saco, porque eu achava todo mundo desse lugar, eu achava assim, são pessoas que estão muito preocupadas com o físico e desconectadas desse lugar mais de sentido, né? Também é uma visão um pouco julgadora também, mas tem muito isso, desse lugar que você falou aí no começo. As pessoas muito preocupadas com o corpo tem que ser daquele jeito, o cabelo tem que ser daquele jeito, o músculo tem que estar assim, a barriga tem que estar assado, e dentro estão muito destroçadas. Eu vi ali uma coerência que eu acho que eu nunca tinha percebido em alguém. E uma vontade realmente de ampliar a consciência, de fazendo aquilo porque aquilo me fazia bem. E não porque eu tinha que ser mais bonita, ou melhor, ou mais interessante do que o outro, mas porque aquilo me faz bem ser bonita, me faz bem estar com o corpo em dia, me faz bem cuidar do meu corpo. E essa energia passou, né? E eu falava muito para ela, nossa, você tá me inspirando. Até hoje eu falo, né? Você me inspira muito nesse lugar. E é um lugar de força dela. É um lugar que ela tem já desenvolvido, diríamos assim, tem uma consciência maior nesse lugar. E eu era na área da meditação, né, Rai? Na área da espiritualidade, do autoconhecimento, que era outra vertente ali que a gente uniu, que não por acaso justamente aí essa união de espírito e matéria para a gente realizar o espírito aqui. Então, fica aqui a fala para a gente não se delongar mais, que tudo que te leva a um lugar de mais expansão, esse lugar de felicidade, esse lugar de crescimento, esse lugar de motivação, ele é um lugar importante, ele tem muito, é o lugar que tem mais valor, e é nesse lugar que você mais inspira o outro, é aí onde você mais se conecta com a vida. Quando você começa a compartilhar isso, a mostrar isso para o outro, a deixar isso disponível, a gente inspira as outras pessoas, a gente começa a transformar o mundo sem ter a pretensão de transformá-lo. Essa é a grande chave, né? Você pode ter tudo o que você quiser, desde que você não precise daquilo. Então, eu posso transformar o mundo desde que esse não seja aquele lugar que eu tenho que transformar, que eu tenho que consertar algo. Então, eu vou me alinhando dentro e vou disponibilizando isso para o mundo.
E foi o que eu fiz também aqui com as minhas lives, o que a Rayane está fazendo agora com as músicas, disponibilizando para o mundo o que ela tem de melhor e deixando isso tocar. Imagina, quando você canta uma música, você deixa uma música no Spotify, você não tem ideia de onde ela vai chegar, qual coração ela vai tocar. Você deixa aquilo disponível para a vida, para o universo, para o mundo. E com a intenção de que aquilo simplesmente flua, que seja o melhor para a vida. E é nesse lugar que a gente está falando, a Jornada da Ponte é sobre isso. A gente se conectar com esse poder da vida em nós, fortalecer essa relação com o corpo e com o espírito e trazer aqui o que você tem de mais autenticidade. Isso vai ficando claro ao longo da jornada, né? E aí vamos aqui já caminhando para um final. A gente já está aqui com quase 40 minutos de live. Queria que você trouxesse sobre o luau, Rai, sobre esse lugar de cantar suas músicas, eu digo que é devolver para a terra, né? Me veio uma imagem muito bonita de eu recebo essa força de realização da terra, eu deixo ela descer através de mim e eu fluo ela através da minha garganta, através da minha voz, através. Me veio essa imagem quando eu estava pensando nesse lugar de realização. E eu acho que é isso que você faz e devolvendo para a terra aquilo que a terra me ofertou. Então é como se eu estivesse regando a terra com o meu melhor. Eu germinei a minha semente, os meus frutos, né? Germinei a minha semente, dei os frutos e estou devolvendo para a terra aqueles frutos. É assim que eu vejo as pessoas que realizam o seu Dharma. Para mim, você é uma delas. Conta para mim, conta pra gente sobre o Luau e sobre essa sensação de estar cantando as suas músicas, de estar ofertando isso. Ai, que lindo. É até difícil falar, né, gente? Depois que a Lívia fala, a Lívia fala tão bonito. Gente, é uma sensação, assim, de plenitude, de realmente de estar no caminho, sabe? Estar no meu caminho. Isso que é o mais legal, porque cada um tem o seu caminho, né? E é muito incrível quando você consegue caminhar no seu caminho, porque isso te permite, ao mesmo tempo, ser feliz de uma forma não ordinária, vamos dizer assim, né? Não essa felicidade que o mundo prega, mas é uma felicidade muito, enfim, é uma coisa muito íntima mesmo, não é algo espalhafatoso, não é algo que, sei lá, sou feliz porque tem alguma coisa que todo mundo tem, todo mundo quer e, sabe, não é esse lugar. É um lugar de plenitude mesmo, interior. Então, amanhã que a gente vai ter, né, no nosso evento incrível, no nosso luau. Vou cantar muitas das minhas composições e vou levar também músicas que me inspiram, músicas que têm boas mensagens, músicas que têm boas energias, boas vibrações. Esse é um compromisso que eu tenho, né? Assim, um cuidado que eu sempre tive, na verdade, de cantar coisas boas, né? Que despertem bons sentimentos e bons pensamentos, porque a música tem esse poder. A gente até tem postado, a Lívia me mandou esses dias, eu postei, né, um vídeo de um grande estudioso assim, de assuntos emocionais, vamos dizer assim, né, que é o Rafael Grata, que inclusive ele é aqui de Brasília. E ele estava trazendo estudos mostrando como que a música influencia, e não só naquela hora que você está ouvindo, depois, né? Como que ela cria conexões na sua mente, no seu cérebro, que depois, em algum momento de dificuldade, aquilo ali pode te atrapalhar ou te ajudar. A depender de como você alimenta os seus ouvidos, né? Então amanhã a gente vai ter um momento de conexão com a terra, porque a gente com a lua, né? Então, assim, com a natureza, de uma forma geral, lembrando que nós também somos natureza, né? Então a gente vai Inclusive, se conectar com a gente temos mesmo. música sobre isso. Temos música sobre isso, né? E vai ser um lugar de muita alegria, de expansão, de conexão, de elevação e de amor. Que lindo, né, gente? Eu esses dias eu tive um insight, às vezes eu, como analista, e como. Isso faz parte do meu ser mesmo. Às vezes eu tenho uns insights sobre as pessoas e parece que eu sinto. Tem umas coisas muito interessantes que acontecem comigo. E aí me veio muito esse lugar, assim, eu tava te vendo, porque para mim você traz muito essa força de realização. Você ultrapassou momentos, você realizou coisas que não eram possíveis para você, né? E foi cada vez mais, não eram possíveis assim, né? Dentro do nosso senso comum, que tudo é possível, né? Se a gente, como é que diz, amplia, né, a visão e se conecta com aquilo que a gente veio fazer.
Então, é uma pessoa que veio realizando, e aí agora está realizando numa dimensão mais sutil. Então, para mim, as suas músicas, elas trazem muito esse lugar de me auxiliar a me abrir para o simples, a me abrir para o poder da vida penetrar em mim e transbordar para o mundo, trazer para o mundo no formato que me é próprio. E todas as letras, tudo que você traz, ele traz para mim esse lugar de abertura interna, de ampliação dessa conexão com aquilo que é bom, belo e sagrado, aquilo que é mais sutil dentro de mim. Que eu vejo que é o movimento que está acontecendo com você também. Tendo para um movimento de mais alinhamento, de uma entrega mais sutil daquilo que está ali realmente no teu campo. E você tem esse poder de captar isso em códigos, tanto em letras quanto em vibrações musicais. Então, faz muita diferença. Todo mundo que eu vou atender hoje fala das músicas da Rayane, né? Que tá todo mundo me associando muito. Gente, as músicas ela vai mandando, ela gravou algumas músicas num drive, né? Aí você gravou e deixou ali disponível para as pessoas mais próximas que estão nos grupos, ela sempre dá ali, gente, aqui para você ir escutando e aprendendo as músicas, porque ela só tem. Depois você conta aí sobre o lançamento das músicas. Mas, assim, todo mundo que vai ouvindo, essa semana eu mandei para uma amiga, ela começou a falar assim, eu digo, Lívia, o que você acha? Eu digo sim ou não, eu ainda não disse ainda. Só que a gente já tinha conversado sobre aquilo, ela já tinha falado, o próximo convite que vier, eu vou dizer sim. Ela recebe muitos convites para falar. Aí eu falei assim, sim, sim, sim. Aí tem uma música sua, fala esse trechinho dela, Rai, que eu me abro a todos os meus sims. Como é que é isso? É que ao confiar em mim, a vida se abre a todos os meus sims. Nossa Senhora, gente, pelo amor de Deus, ao confiar em mim, a vida se abre a todos os meus sims. Então, movimento de sim, sim para a vida, sim para o amor, sim para a realização daquilo que a gente é, sim para o meu corpo, sim para a matéria, sim para o meu espírito, sim para essa integração, para essa dança aqui de masculino e feminino, né? De força e de presença. A minha cunhada aqui, Li! Minha cunhada da Malhação também, professora de educação física, faz um trabalho lindo com os idosos, maravilhosa. Maravilhosa. Tudo bom, Li? Então é isso, a vida se abre para todos os meus sims. E essas músicas, elas têm esse poder de trazer essa conexão. Então, gratidão, minha amiga. Gratidão, assim, é uma alegria e eu digo que é uma bênção também a gente caminhar perto de pessoas que estão realizando, de pessoas que estão fluindo, de pessoas que estão realmente interessadas em ser aquilo que são. Não só a gente faz muitas coisas em objetivo de algo. Então a gente malha para ter um corpo bonito porque um corpo bonito é importante. A gente trabalha para a gente às vezes faz uma faculdade, um trabalho para conseguir algo, um título ou uma condição que é importante, mas que muitas vezes está desconectada de mim, daquilo que eu sinto. Às vezes eu vou para um trabalho porque eu preciso do dinheiro para pagar as contas, mas aquele dinheiro está totalmente desconectado da minha existência. Então, tanto que sextou, né? Final de semana, nada contra, eu amo a sexta-feira, mas aquele lugar de tô livre. Gente, eu fico observando, quando eu estou realizando aquilo que tem a ver comigo, eu passo horas, eu tô aqui, ó, numa sexta-feira à noite fazendo uma live e falando desse assunto. Ele é inesgotável, é uma fonte de energia que eu não sei explicar. Eu faço uma live, eu saio daqui tilintando, assim, de energia. Eu atendo uma pessoa, eu saio assim, porque tá alinhado. E o dinheiro precisa de fluir desse lugar, é um lugar de alinhamento. Também essa base é o fluxo da prosperidade. É quando eu começo a abrir a prosperidade, eu começo a me abrir para receber a vida, a força da vida e ela se manifestar através de valor, através de matéria. Então, também tem essa relação importante que eu não tinha falado aqui. E o que a gente está propondo nesse trabalho da ponte é um alinhamento de tudo. É viver uma relação, é fazer atividade física, porque eu amo meu corpo, porque eu tenho uma relação de justiça e de amor com o meu corpo. Não é assim que você falou, Rai? Maravilhoso? É. Ó, linda! Aprendi, ó, já aprendi. Ofertar algo para alguém porque eu tenho uma relação de amor com aquela pessoa, porque eu sei que o que eu tenho pode transformar a vida dela. Ó, a Raia, as postagens dela tá transformando a minha vida. Porque eu decidi me inspirar no exemplo dela, porque o exemplo dela tocou meu coração. Então, ela tá mudando a minha vida, ela tá mudando esse aspecto da minha vida. Porque ela tá compartilhando, as músicas dela estão mudando a minha vida. As pessoas estão escutando essas músicas, estão se transformando. Inclusive, a Aline estava falando dessa música, ela toca lá no trabalho dela. E Ai, todo mundo me fala das gratidão. músicas. Que lindo. Ó, olá, quanto tempo, Olivia? Essa me lembrou do filme, sim, senhor. Hahaha. Quanto tempo, Ramon.
Legal. É, eu trabalhar porque aquilo me faz bem, porque aquilo tem a ver com a realização do meu Dharma. Eu fazer dinheiro porque esse dinheiro ele está conectado, ele é a energia do valor do meu servir materializado. Ó, pra você ver, a gente vai mudando, a gente está tudo desconectado, gente. A gente está tudo. Nossa, é desesperador quando a gente começa. Eu falo, meu Deus, e isso dá vazio, isso dá ansiedade, isso dá depressão, isso dá tristeza, isso dá problemas físicos. Fibromialgia é um lugar de desconexão com um propósito muito grande. Dores de estômago é um local de desconexão com quem você é, com o que você realmente acredita. Problemas de intestino, que é o meu caso, é o que eu estou curando agora, tem muito a ver com essa relação de confiança com o mundo, de sentir o apoio da vida, chakra básico forte, força com a sua ancestralidade, problemas de garganta, muito a ver com a expressão da sua voz, da sua essência, daquilo que é verdade para você. Então, tá tudo conectado, a gente é um sistema aqui. A Jornada Ponte, ela fala disso. A gente trabalhando as dimensões desse sistema e alinhando. Sabe aquelas imagens da coluna? Que a gente vai colocando assim, dos chakras assim inteiros? É aquilo, e a energia fluir sobre aquela base ali. E não nesse lugar que a gente faz porque tem que fazer, porque tem que cumprir aquele lugar. E aí, claro, eu preciso de um lugar para me desafogar, eu preciso de maratonar o Netflix, eu preciso de beber muito para poder ficar bem, eu preciso de usar droga, e depende de cada um, né? Eu preciso de passar a noite na farra, eu preciso de namorar não sei quantas, eu preciso fazer um monte de coisas para. Não que eu tô falando que isso é errado, gente, eu não acho nada disso errado. É que eu tô falando que a necessidade de você tapar buracos, porque você tá fora de você tá fora da energia do prazer. O prazer de ser quem você é. Não tem prazer maior. Não tem. Tem algo que te preenche mais, Rai, do que estar ali sendo você, cantando suas músicas, ofertando. Gente, Não é vejo a hora inexplicável. passar. Não vejo a hora passar. E é incrível, você tá falando sobre essa questão aí, Lívia, e eu tô lembrando do show que algumas pessoas que estavam me ajudando na produção falaram assim: Nossa, Rai, mas você não vai oferecer nada de bebida no seu show? Eu falei: Não. Nossa, mas eu nunca vi um show sem bebida. Não, você vai ver agora. Você vai ver agora. Assim, porque a pessoa acha que para as outras pessoas estarem ali, se conectarem e ficarem felizes e gostarem, elas precisam estar anestesiadas de alguma forma. Só que É quando anestesiar isso. não é? Quando você conecta com o amor real, oficial, A você se conecta vida, né? com a vida, exatamente. Você se conecta com o divino, mas não é um divino fora, é um divino dentro. E você se conecta com a sua essência. Gente, você não precisa de mais nada, porque ali você está vivendo na plenitude. E a gente testemunhou isso, né, Lívia, durante o show. Ninguém bebeu, gente, não teve isso lá. E eu não Foi estou lindo, foi um condenando nem êxtase, né? criticando, só estou dizendo que a gente precisa mesmo entrar nessa jornada de olhar assim, nossa, eu preciso disso, por que que eu preciso disso? Né? Assim, Ai, adorei. de entender, não é de condenar, mas apenas de entender. E aí, assim, a gente conseguiu realmente ali elevar sem nada, só com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e a música. Foi lindo. A música. Vou pegar aqui ali que eu malho, amo, mas amo a minha cervejinha, me permita. O que a gente tá falando é do excesso disso, de eu precisar disso para eu ficar bem, de eu precisar de malhar demais também, é outro aspecto, né? Às vezes a pessoa Isso. vive para malhar, ela vive, se ela tem uma coisa diferente no corpo, aquilo já incomoda Porque muito, assim. Então é o excesso daquilo. a falta de equilíbrio e a falta de consciência, Isso, né? autoconsciência, que é o quê? É assim, nossa, eu preciso malhar demais. Por quê? O que está me levando a isso? Trabalhar, né? Às vezes eu trabalhar Eu demais, quer ver? trabalho demais. Por quê? Eu estou É, fugindo de alguma coisa? Eu estou tentando não encarar alguma coisa da minha vida, dos meus sentimentos? O que está acontecendo? Então, assim, é só mesmo uma questão de colocar atenção sobre isso, né? e nesse lugar que quando a gente está realmente assim, quando a gente vai encontrando essa alegria mais de ser mesmo, ela vai tapando, ela vai preenchendo de uma forma diferente. O excesso de trabalho, uma coisa também que aparece muito nas pessoas muito amorosas, o excesso de cuidado. Eu cuido muito do outro, então a minha vida é cuidar do outro.
eu acabo esquecendo muito de mim, acabo vivendo aquela sensação de que eu não tenho valor, de que as pessoas são ingratas, né? De que eu faço, uma sensação de exaustão mesmo. Também é uma forma de tapar buraco. A gente tem várias formas de tapar buracos internos, mas muito pouca consciência sobre isso. E quando a gente vai ampliando a consciência, a gente vai preenchendo com vida. E aí a gente vai transformando algumas necessidades, né? Não estou dizendo que você tem que parar, né, de trabalhar, tem que parar de tomar sua cerveja, tem que parar de comer carne. Nada disso. Às vezes tem pessoas que conseguem, né? Chico Xavier, uma pessoa que comia carne, né? É outra história que eu entrei. Deixa eu voltar aqui, entrei no outro gancho. É porque vai confundir aqui as histórias. Mas é esse lugar de entender o porquê que eu estou fazendo as coisas, se aquilo está me preenchendo ou não. E o movimento mais alinhado, ele é um movimento que ele é motivado pela expansão e pelo crescimento. Quanto mais alinhado a gente está, mais a gente tem isso dentro, então a gente transborda para o outro. E aí a gente cuida muito mais do outro, porque a gente oferta aquilo que a gente tem de melhor. Todas as vezes que eu tô ouvindo a playlist da Rayane aqui, é uma forma de cuidado. Ela oferta essa música no mundo, é uma forma de cuidar do outro. Quando eu oferto as minhas lives, quando eu trago, né, os meus aprendizados, eu gosto muito de compartilhar as curas, as coisas que eu estou vivendo, porque eu me vejo uma pessoa tão normal, e as pessoas falam assim, nossa, Lívia, você é iluminada. Eu não sou, eu sou uma pessoa extremamente normal, cheia de questões, cheia de confusões, né? É porque eu decidi realmente olhar para esse lugar e ofertando para o mundo aquilo que eu tenho de melhor e para mim também, porque aí eu vou aprendendo. Eu assisto todas as minhas lives, eu aprendo comigo mesma. Então, a gente tem várias partes e tem várias nuances ali. E o que a gente precisa é fomentar, né? Não já dizia Jesus, o caminho é o amor, né? O amor. O que é o amor? Amor é sinônimo de vida. O quanto que a vida está pulsando em mim. Se eu estou cheia de doença, a vida está pulsando um pouco. Se eu estou cheia de dívida, tem problema ali, tem escassez, tem dor, tem falta naquela área. Falta de vida, sempre é falta de vida. Se eu estou num trabalho que eu não amo, falta de vida também. Falta de um servir com mais amor, falta de um alinhamento com a vida. Nem tudo a gente vai conseguir curar da noite para o dia. Por isso que se chama jornada. É esse o nome, jornada. Mas quando a gente começa a entender, conectar e caminhar nessa direção, a gente tem transformações que são impossíveis de a gente explicar com palavras. Eu vivi várias dessas transformações, várias. Quando eu olho para o meu Instagram cheio de mensagens, a minha pasta de texto já está com quase 80 textos. Hoje chegou mais um, coisa mais linda que eu olho e falo, gente, eu nem acredito assim, no tanto de coisa que a gente vai construindo de forma leve, de forma fluida, de forma claro que tem desafio, essa é a visão cor-de-rosa que a gente tem, né? Eu vou encontrar o meu propósito e vou viver só do meu propósito, né? Amém, aleluia, Senhor. Eu já tive esse lugar. A vida é a vida para todo mundo. Você vai ter desafios e todo mundo vai caminhar aí nos desafios que precisa de realizar. Só que quando você está com foco no sol, com foco no amor, na vida, na conexão com o seu rio, a vida flui de uma forma mais alinhada e você começa a perceber o tanto que você está integrado com tudo, tanto que a vida vai te alinhando, te mostrando, te guiando, tanto de, por exemplo, a Rayane que apareceu no momento que eu precisava, fazia anos que eu não via ela, no momento que eu precisava de trabalhar essa questão do físico. Já tentei trabalhar isso de várias vezes, tentei me inspirar em várias pessoas, entrei e saí da academia milhões de vezes, nunca tive esse resultado, tá? Tô chegando a quase 8 semanas de treino, 4 vezes por semana. Nunca tive esse resultado na vida, nunca, nunca. Então, eu sei que para a Rayane, por exemplo, aqui é pouco, né? A Rayane já malha não sei quantos anos. Para a Aline aqui vai ser pouco também. Mas para mim é um resultado muito significativo. Porque o meu objetivo era manter a constância. Eu estou conseguindo. Ainda falta, tá, gente? Ainda tem passos aí para dar. Mas eu estou caminhando nessa direção. E é sobre isso que a gente está falando. Tá bom, amadas? Então, venham para a ponte, venham para a conexão com o amor. Conexão com o amor é conexão com a vida. Venham para esse lugar porque o mundo precisa do seu amor, o mundo precisa da sua oferta, do seu exemplo, da sua força, alinhado com a vida, sendo você, trazendo luz e sombra nessa dança aí, mostrando você de verdade, a sua força e a sua vulnerabilidade. Ah, o exemplo da Anitta, a sua força e a sua vulnerabilidade. É que eu lembrei da Anitta na hora e cortei a frase. Foi muito legal, a Rayane até postou, eu vi o podcast porque você ofertou lá, você falou, né? Mas ela trata desse lugar. Ela assume uma dimensão muito poderosa para poder realizar, porque ela não tinha essa coisa do perder, ela queria ir para frente.
Então ela assumiu, mas ela suprimiu a parte vulnerável, a parte em dor, a parte que estava ali. Ela suprimiu essa parte e foi na poderosa. Chegou um ponto que essa daqui começou a chamar por ela. E agora ela está no movimento de integração das duas. Coisa mais linda. E esse é o movimento na nossa vida. Lindo o exemplo da Anitta. Eu assim, amei. Amei demais. E ela traz ali muita consciência, porque é uma pessoa que atinge milhares de pessoas. Então, você imagina, ela mostrar o processo dela e falar com tanta verdade assim, nossa, o quanto que não leva a gente a reflexões ali. Ela fala assim, tinha um vazio muito grande interno. Vazio é falta de você, é falta do amor em você, é falta da conexão com a vida. Isso é vazio, isso é depressão, isso é tristeza, isso é necessidade, é ansiedade. Em lugar, né? Eu tô tão longe de mim que eu tenho que ser algo, algo tem que acontecer, que eu tenho que dar conta de algo. E essas são as dores aí do mundo. Então, é sobre isso. Eu me empolgo, né, Rai? Maravilhosa. Gratidão, meu amor, por exercer o seu poder, por estar dando esse exemplo, né, por estar ofertando o seu melhor, caminhando e dando passos aí, a gente. É uma honra caminhar do teu lado. Gratidão. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade, muito honrada em fazer parte dessa jornada e poder oferecer o meu amor, né, a todas as maravilhosas deusas, rainhas, queridas que estarão com a gente. Quem não está ainda inscrito, gente, dá tempo, né? Se você ainda não conhece o nosso trabalho, ou enfim, quer conhecer, vai no primeiro encontro para ver como é, como que você vai se sentir. Amanhã a gente vai estar lá de portas abertas para receber vocês na Casa Adara, que fica no Lago Sul, aqui em Brasília, a partir das 13 horas. Lembrando que ao final a gente vai ter um luau maravilhoso, com músicas autorais e muitas canções de conexão que vão trazer alegria, alegria real, verdadeira, muita paz de espírito, muita, enfim, muita plenitude. Ai, conta aí, só pra gente encerrar, conta aí sobre o lançamento das músicas. Eu tô doida pra ter esse negócio todo no Spotify pra eu assistir. Ai, gente, eu também. É porque é um processo muito burocrático, né? Só quando a gente vai mexer com isso que a gente começa a Não, entender. mas conta aí quantas músicas tem pra lançar, como é que vai Isso. ser esse processo ao longo Olha, do a ano. gente, eu tô lançando um álbum, né, que vai ser composto por 8 músicas. Por enquanto, eu lancei uma música, que é a música Eleva, e a minha intenção é daqui até o final do ano conseguir lançar todas as outras músicas, que são 7 músicas. E aí, pra quem não foi no show, pra quem ainda não conhece, a gente sempre nesses eventos, né, nesses movimentos que a gente tem feito de luau e de encontros, eu sempre levo as minhas músicas, ensino, né? Canto junto e depois mando uma gravaçãozinha caseira para a pessoa ouvir também, se ela quiser, né? Muitas pessoas me pedem e eu faço isso com o maior carinho, porque é isso. E aí, quando as músicas vierem, né, lançadas, produzidas, vocês já vão conhecer, já vão cantar junto, já vão estar junto com a gente nessa vibração. Maravilhoso. Eu ouço praticamente todos os dias. Tem a Eleve e tem a Felicidade, é assim, né, lá. No Tem duas Spotify. músicas no Spotify. Então acompanhe também quem não é de Brasília, quem não pode estar na ponte, acompanhe o Spotify da Rai, vai vendo esse lançamento das músicas, esse movimento vai inspirando, e essas músicas trazem muitos códigos de realização. Acompanha também aqui, tem muito trabalho, tem muita live, tem muito conteúdo aqui, tem muita luz aqui em forma de informação. Então, vem com a gente, porque movimento pró-vida. Eu quero também, ali, adoro, adoro ouvir. Ah, ela quer as suas músicas caseiras aí. O caseiro da Rai, gente, é maravilhoso, assim. Ah, O caseiro não, dela, gente, é caseiro, pra mim, voz é e violão, gravado maravilhoso. no celular. Pode mandar, você tem o contato dela? Se você quiser mandar, Tem, vou pode te mandar. mandar. Manda, por favor, ficar muito feliz, com certeza. Eu vou mandar o É uma, contato dela pra é você uma mandar, porque você honra, é artista. é Ah, uma honra, né? Cada pessoa que recebe, que escuta e que aprende as minhas músicas, para mim é uma honra. E eu me sinto realmente servindo e cumprindo o meu papel, a minha missão, né? O meu Dharma. Para mim é incrível. e ali ela como é que fala? Ela é uma professora também, ela lidar com muita gente. A academia dela é maravilhosa, lá tem muitas pessoas lá Já quero malhando, conhecer né? essa 60 a mais a academia. academia dela, coisa mais chique. Já quero Nossa, quando malhar eu nessa quiser botar minha mãe, academia. 60 a mais, espera um pouquinho, viu, Não amiga? tem problema, não. Eu não tenho preconceito nenhum. Eu malho em qualquer lugar. Maravilhoso. Então, isso vai ganhando também, né? Outras dimensões. É isso. Beijo para vocês. Gratidão. Estejam amanhã com a gente. Vem com a gente nesse movimento. Se não pode estar,
Vem com a gente, acompanha a Rai, acompanha a Lívia e vambora, vambora. O mundo precisa do seu amor. É urgente amar. Mais amor e menos dor. Nossos Uhul! singles aqui maravilhosos. Meus vovôs e vovós do coração. Isso. Ai, Ali, eu admiro muito. Você faz um trabalho incrível, amiga. E com certeza muito alinhado com o seu Dharma. Maravilhoso. Beijo. Um beijo! Ai, gratidão. Beijo. Gratidão! Tchau, tchau!